Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 65. O meu nome é Guilherme, aqui do meu lado está o Ícaro. Vai Corinthians, e aí nação, tudo bem amigos? Beleza? Ao lado do Ícaro, o meu irmão Fábio. Como está, Fábio? Muito bem, completando 65 episódios, de volta à Irmandade agora, né? Perdi semana passada, mas o Corinthians não perdeu nada, né? Corinthians não perdeu. O Corinthians não perde. Você pode perder o que você quiser, velho, só o Corinthians não pode perder. O Gibson perdeu a hora. Perdeu o pênalti. Eu perdi a hora, 3 minutos. Perdeu a hora, Gibson, aqui do meu conhecido outro lado direito. E eu perdi o segundo tempo do jogo do Patriotas também, né? Quase o segundo tempo inteiro, né? Perdeu, mas tudo bem. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Viu o último lance? Porque foi o que importou, né? Não, eu tava você podia ter perdido tava o jogo tão chato inteiro. o jogo que eu dormi o segundo tempo. Aí eu acordei e foi o gol. Você podia ter perdido o jogo inteiro. Só você perdeu presencialmente. Então, eu devia ter acordado antes, né? Pra ver se virava o jogo. Então vamos começar essa bagaça toda aqui. Ícaro, qual seria o seu destaque nessa noite? Bom, amigos, meu destaque mais uma semana positiva para o Corinthians, mas um pouco mais sofrida do que a semana passada, né? E o meu destaque foi o tão famoso poder de reação. A gente falava isso em alguns momentos aqui no podcast. Quando vai ser a primeira vez que o Corinthians vai sair perdendo? Quando vai ser a primeira vez que o Corinthians não vai conseguir, sei lá, impor o ritmo, alguma coisa assim? Quarta-feira foi um exemplo bom, né? A gente saiu atrás no placar e conseguiu lá aos 46-7, sei lá, do segundo tempo, esse gol de empate. E hoje eu considero como um poder de reação, porque assim, a gente tava macetando, pressionando. Jô foi lá e perdeu o pênalti, mas o mesmo Jô não se abalou, né? Não se abalou. Podia acontecer do time se cair um pouco e tal, não foi o que aconteceu. Continuamos em cima no... Não, e eu acho que isso a impressão que me deu é que sentiu mais de cheiro de sangue ainda, foi mais pra cima ainda. Porque, na verdade, não é nem que não se abalou assim, fez o gol em sequência. Não, teve algumas outras oportunidades até chegar o gol. Então, assim, continuou na pressão. Então, acho que isso é um destaque pra gente, porque a gente teve uma resposta a uma pergunta que a gente tinha e ainda não tinha vivenciado nesses últimos jogos. Trouxe algumas respostas essas duas partidas, Exato. né? É um time bem maduro, né? Encara qualquer adversidade no jogo, pode ser tomar um gol, pode ser perder um gol feito, pode ser perder o pênalti, pode ser o adversário pressionando e jogando muito melhor e vai lá e faz o que tem que fazer. E fazendo até um comparativo na nefasta época ali de Cristóvão Borges e o final do ano passado, enfim, a gente tinha aquele medo de assim, tomou o gol, podia esperar que o Corinthians podia tomar mais um, não dava esperança. O gol só abria a porteira, né? Exato. E aí hoje não, hoje assim, toma gol, ou então, sei lá, não tá lá 0x0, mas assim, você pode acreditar que até o final do jogo tem chance ainda de... Tem briga, de né? fazer alguma coisa. E Fábio, qual seria o seu destaque nessa noite? O meu destaque tem a ver um pouco com o poder de reação que o time mostrou nesta quarta-feira, né? Que o meu destaque vai para o nosso zagueiro paraguaio, o Balbuena. Ele veio no ano passado, foi meio controverso no passado, o pessoal falou que gastou dinheiro à toa, que não jogava tão bem assim. E esse ano ele está mostrando que ele veio para fazer esse elenco bem. Ele já fez 3 gols esse ano, inclusive fez os 3 gols nas últimas 2 semanas, né? Fez contra o São Paulo. Zagueiro artilheiro nos últimos dias. Zagueiro artilheiro. Fez aí contra o Patriotas, né? E sem contar que tá resolvendo tudo lá atrás, tá muito bem, é líder do time. Também conhecido como Gamarra de Itaquera. O Gamarra de Itaquera. Mas, enfim, tá indo muito bem o Balbuena, um cara simpático, líder do time. Acho que ele merece nosso respeito aí. Não à toa, ele também nessas 2 semanas foi eleito 2 vezes aí, craque do jogo pela Irmandade e tal. Sim, tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem. E saindo da seara dele, né? Quando ele começa a avançar pro ataque, tocar a bola pro lateral e entrar na área pra cabecear, é porque ele... Tá seguro lá atrás, tá né? Seguro Dá pra ir pra frente, né? Com certeza. Exatamente. E o seu destaque de hoje, Gibson? O meu destaque vai pra essa recuperação do Marquinhos Gabriel, que tem aparecido bem no time. Não sei, a gente até fez uma enquete essa semana, quem poderia ameaçar um titular. Eu acho que ele não tá nessa condição de ameaçar um titular. Ainda não, né? Mas eu acho que ele tá já numa condição de propor uma mudança de jogo que nem hoje o cara ele propôs, né? De tirar o Gabriel jogador, né? E colocar o time mais pra frente. Pô, Marquinhos Gabriel, essa alternativa de colocar o time mais pra frente sem tirar ninguém lá da frente. Né? E depois dessa mudança... Essa mudança que a gente chama comumente aqui dos culhões de Carille, né? Porque... E é a segunda vez que ele faz isso. Quando ele trouxe o Marquinhos Gabriel, que foi o jogo
que a gente falou, nossa, o Marquinhos Gabriel é bom, Da cara, né? Foi aquele contra o exatamente. Vitória, que ele tirou o Maicon e colocou o Marquinhos Gabriel. Então é a segunda vez que ele faz isso, tira um volante de contenção e põe o Marquinhos Gabriel e muda o jogo completamente. É verdade. Então ele entra num contexto que se recupera bem ali, né? Então se o Marquinhos hoje em dia ainda não é talvez uma peça pra ser o titular do time, ele é um excelente reserva ali pra entrar e mudar a cara do jogo, né? É uma carta importante na mão do... Pra isso que serve o banco, né? Sim, pra você ter esse layout do começo do jogo ali, que nem foi hoje, né? Que a gente tava até conversando que o Botafogo tava nessa... Deu uma pressãozinha de leve, e aí o Carille teve essa percepção de literalmente mudar, não só o Corinthians, mas a cara do jogo. Sem dúvida. E o Botafogo não ofereceu perigo, né? E o Marquinhos indo pra cima, né? Indo pra cima, propondo o jogo, né? Que é o que ele faz melhor, eu acho, o Marquinhos Gabriel. Sim. Parte pra cima, o drible e tal, um passe curto, uma tabelinha. Ele faz isso muito bem. Ele não vinha fazendo isso no final do ano passado. Não vinha, não. Ele se escondia da partida, né? E ele tem entrado e tem se mostrado, né? No jogo. Esse Marquinhos Gabriel tá bem. Quem deixa de desejar aí, né? Como 12º, 13º homem, é o Cleison, que a gente fala, quem que pode entrar no lugar do time titular? O Cleison mostrou hoje que ele ainda não tá apto pra desafiar o Romero ali, né? Deu umas duas pichotadas ali que foi parar tá bem lá longe. No Pacaembu de novo. Ele é um pouco ousado, tenta driblar e tal, mas ainda não tá no ponto numa ainda, consistência aí suficiente pra desafiar o Romero. Agora você tá falando, antes de eu chamar o teu destaque, você tá falando só do Balbuena, né? Eu acho que não só o Balbuena quanto o Pablo, os dois estão jogando bem. Que zaga, né? Não, mas tem um lance que você tá falando de ter o cara atrás, né? Pô, o Pedro Henrique tá comendo bola também na zaga, cara. Os dois sabem ali que se eles vacilarem, o Pedro Henrique entra e toma a vaga. Né? Ele já entrou ali no lugar dos dois e jogou bem pra caramba. Foi o nome mais citado na nossa enquete dessa semana, Sim, né? Exatamente. O Pedro Henrique. E o Walter. É que o Walter, o problema é que até, pra ser sincero, até esqueço que ele tá no banco, porque, o Cássio tá numa fase que não tem como, né? Mas e o seu destaque, Guilherme? Qual que é o seu destaque? Falou pra caramba, né? Foi mal. O meu destaque vai pros garotos da base, né? O Maicon, o Arana e o Pedrinho, que hoje entraram e jogaram muito bem, né? O Maicon e o Arana desde o início da partida, jogando o fino da bola, o Arana jogando muita bola, esse moleque tem um grande futuro pela frente. E o Pedrinho que entrou pra realmente mudar a partida. Se o Marquinhos Gabriel entrou e já mudou o ritmo, já mudou um pouco... abriu espaços. Abriu espaços. O Pedrinho foi e confirmou isso com drible, com a molecagem dele, com a habilidade. Em 30 segundos. E com raça, né? Ele misturou tudo ali ao mesmo tempo. A raça Pedrinho também... entrou lá Tupanzinho. Foi uma fúria ali, né? Foi decisivo. E a base começa a mostrar frutos, né? Frutos interessantíssimos. Que há tempo a gente não via. Ou não tinha oportunidade de mostrar, seja porque o time estava bom, ou seja porque o técnico era meio cabeça dura, o Tite era um pouco cabeça dura, eu acho, com a molecada da base. Os garotos. Mas agora eles estão tendo chance e estão mostrando serviço, que é importante, né? Pra gente valorizar cada vez mais a nossa equipe de júniors. Sem dúvida. Deixa eu entender aqui, você deu uma alfinetada no Tite aí, você tá, de certa forma, falando que o Carille é melhor que o Tite? Eu tô quase achando isso. Blasfêmia, meu Deus. Mas um pouco a gente fala mal do Tite. Aquele cara não prestava nada. Quem lembra de 2013? Deixa chegar um ano de invencibilidade, aí você faz. Mas vamos falar então dos jogos da semana, né? Começar com... Quarta-feira, Patriotas. Com a quase lástima de quarta-feira, né? Quase que perdemos a nossa invencibilidade. Você sabe que jogo que me lembrou, cara? Eu lembrei muito daquele 1x1 que foi estreia em 2012 da Libertadores. Eu pensei na mesma coisa. Nossa, mas foi isso, né? Jogo com o gol do Ralf no final. E isso teve muito... E aí vem o Ralf e faz um gol de cabeça. É um cara que não faz gol tipicamente, vai lá e faz no final pra empatar e sai comemorando com raça. E aquele gol de cabeça Salvador, olha lá o Ralf, né? 2012. E foi bem isso, né? Ele saiu comemorando com raça, porque, assim, esse foi um empate que foi vitória. Ele armou a jogada, né? Ele pegou a bola ali, ele que passou e falou, agora eu quero na minha cabeça aqui. Devolve aqui, 1-2. Né? Devolve aqui. E o Fagner foi muito bem no passe também. Tem que dar o crédito pro mas faltou essa vontade no jogo, né? O time faltou nos outros 90 minutos da partida, 93, 94 minutos. Eu vou te falar, foi um jogo que fazia tempo que eu não vi um jogo feio assim do Corinthians, né? Foi um jogo feio, cara. Foi um jogo feio. Foi um jogo que a gente via, ao longo do jogo, a gente já começava a criar as desculpas na nossa cabeça pra derrota. Pensar, cansativo. Viajou pra caramba até chegar lá, cansativo. Tem altitude, a grama tá alta, os caras... tem 4 caras fora. Poupou 4 jogadores do time titular, o Maicon, o Arana...
o Jadson e o Jô não... Sim, o Arana tava lá, né? o Arana viajou, mas ele não entrou, né? Sim. Ele tava no banco. O Maicon... Os outros 3 nem viajaram. Só carimbou o passaporte. Agora tem um comentário. Aproveitando que você falou do Arana, eu tenho um comentário desse jogo. O Moisés, cara, eu tava me dando desespero. Deu desespero. Não sei se vocês estão vendo aí, eu tô um pouco mais careca por causa do Moisés Tava essa arrancando semana. seus cabelos. Pelo amor de Deus. Ele não acertou... No começo do segundo tempo, a gente tava conversando lá no WhatsApp, ele não acertou todos os cruzamentos dele foi na mão do goleiro. Todos. E você tá falando do segundo tempo, porque no primeiro ele não aparecia nem pra cruzar. Ele não ia, Sim, é verdade. não ia. E totalmente perdido na defesa, aquelas inversões, os caras exploraram o Corinthians muito bem, né? Na semana saiu curiosamente no Jornal Carioca, né? Saiu o manual dos antes, dando uma fórmula pra destruir o Corinthians. Não falava disso, não falava de usar as laterais, etc, as extremas laterais. Mas foi o que o time fez e foi o time que se deu melhor com o Corinthians recentemente, utilizando isso, invertendo rapidamente de lateral para lateral, explorando, fazendo a zaga ter que marcar com velocidade. E o Moisés perdidaço nessas inversões, assim, ele não sabia olhar, não sabia onde ir. É curioso, porque eu lembro que na pré-temporada ele jogou um pouco, né, quando o Arana tava fora, eu não achei que ele era tão... Não achei ele igual ao Arana, mas ele... Na época ele tava meio que em par de igualdade, de disputa de posição. Na Florida Cup ele jogou bem. Então é estranho, mas na Florida Cup o Marcial jogou bem e jogou melhor que ele. O Marcial já jogou melhor que ele. E o Marcial já era o lateral esquerdo, ele foi pra volante, a posição de origem dele. E aí, quando é começou o Paulista e o Moisés estava lá, os primeiros 2-3 jogos era o Moisés que tava, porque o Arana tava na seleção. Sub-20, sub-21, não sei. Isso. E o Moisés foi decaindo ali, né? E hoje não, essa semana nitidamente você vê que... Obviamente não tá no mesmo nível do Arana, mas não dá nem pra cumprir ali a função agora. Naquele jogo não deu, pelo menos, né? Ele parece que não tá preparado pra assumir essa posição de verdade, né? E fica essa preocupação aí se o Arana... É isso que eu ia falar. Levar um amarelo, sei lá o quê, se contundir, bate na madeira aqui, né? E pensando no futuro até médio prazo, o Corinthians pode esperar que provavelmente no final do ano ele deve sair. O Corinthians tem aí 6 Tomara meses. Que seja no final do ano, né? Que não seja agora. Segundo palavras, a janela de transferência agora essa semana, esse fim de semana. Segundo o próprio Arana, ele vai segurar essa janela para ir no final do ano. Agora, são 6 meses aí que a diretoria vai ter que correr atrás de alguém, porque o Moisés não acho que esteja preparado para assumir, não. Bom, agora, uma coisa que me chamou a atenção, até comentei contigo no jogo quarta-feira aqui, não mencionei como desculpa da performance do time nem nada, mas o fato de ser lá quase 3 mil metros de altura, 2.800 e pouco. 2.700 e alguma coisa, logo no começo do jogo, eu comentei contigo no tempo, falei, cara, a bola corre demais, né? O cara dava um passezinho, a bola ia na mesma velocidade, ela não ia desacelerando, ele o tempo inteiro. O cara dava um toquinho na bola, a bola subia pra caramba. Eu acho que isso atrapalha um pouco um time que nem o Corinthians tá com um toque de bola bom. Isso atrapalha, cara. Depende como se a bola fosse outra, a regra... Não teve muito tempo de adaptação, né? Os caras chegaram adaptação nenhuma. Chegaram lá e jogaram. Eu tô falando assim, isso não é desculpa pro fraco desempenho do time. Mas que parece que muda a regra da física. Parece que muda. É engraçado, porque eu tô vendo o jogo, senti isso, mas os caras estão batendo a bola. Então, e até os jogadores falaram muito das dimensões do campo, que o campo é mais largo bem maior, que o normal. E aí foram fazer os testes aí e viram que tipo, era 2 metros mais largo do que o padrão no Brasil aqui. Mas de repente essa dinâmica da bola subir, de repente cair rapidamente, fez com que os caras não parecesse ser mais largo o campo. Logo no começo, os caras estão acostumados a jogar lá, eles sabem que a bola reage dessa forma, né? Eu lembro logo no começo do jogo teve dois lances de contra-ataque, porque o Corinthians lançou a bola. Cara, a bola correu tanto que eu falei, cara, mas nem o Ben Johnson cheirado pegava aquele negócio aí na frente, cara. Né? E não foi que o passe foi tosco. É porque tem menos ar, a bola corre mais mesmo. Mas, e o Jô não tava lá, né? Porque o Jô tem a velocidade do 100 Bolt sem cheirar. Exatamente. Uma coisa, de tudo isso aqui, sabe o que eu tive de conclusão? Que analogias, Ben Johnson cheirado e Usain Bolt cheirado. Eu gosto das analogias dos irmãos aqui. A gente é bem versado, bem criativo, né? Criativo. Bom, você já falou um pouco do Moisés, né? Mas é bom também falar que eu acho que no gol que a gente levou, o Moisés falhou, porque ele não fechou o cruzamento, né? A bola cruzou. Mas a bola passou também pelo Fagner, eu acho. Isso. E o Romero, que deveria ter se deslocado e marcado o jogador que chutou. Ele parou naquele momento. Eu até comentei com o Gibson na hora. Sim. Não acompanhou o cara o tempo inteiro. Sim. Porque o Fagner fechou pro meio da área, porque entrou um jogador por ali e veio esse por trás, né? E o Romero deveria ter acompanhado o jogador até o final e não fez isso. Então, mas foi uma falha coletiva, ele chutou ainda, a bola bateu na... a bola na bola é pra fora, na verdade. Tal, você passou uma bola mascada, né? Não, mas a bola é pra fora.
Né? Ela desviou e Desviou enganou e o aí, Cássio. Ganhou todo mundo, aí entrou, dane-se. Enfim, de Foi qualquer gol, forma, é uma interessa. questão que a gente tem que ficar atento. Quer dizer, estávamos sem os titulares, mas ainda assim o sistema defensivo falhou aqui nesse momento. E o que marcou, assim, os titulares, alguns titulares não estavam lá, 4 estavam fora, né? Mas os titulares que estavam lá também não jogaram bem, né? O Rodriguinho tava apagadaço, o Romero mesmo não apareceu muito. Sim. John Thomas Mello, que deve estar nos assistindo aí, até defendeu nos nossos posts. Ele falou, o Romero recebeu uma nota muito baixa, não sei. Cara, desculpa, eu acho que ele mereceu uma nota... É que dentro do jogo, dentro do que a gente sabe que ele tava fazendo nos últimos jogos, cara, tava um nível bem totalmente abaixo, discrepante. Ele melhorou o jogo dele no segundo tempo, eu achei. Mas ainda assim, eu senti muito falta Não dele correspondeu ali. ao que... E acho que até comprometeu a própria defesa do Moisés ali também, que ele costuma acompanhar, né? Ajudar muito o Arana nessa marcação ali, enfim. Bom, nessa partida o Fagner completou 200 jogos com a camisa do Corinthians, que é uma jogos, marca né? legal. Ele que foi revelado no Corinthians, mas tinha feito apenas 7 partidas, uma coisa assim, antes de voltar, antes de retornar agora. O Fagner começou realmente no Corinthians, ele foi pro PSV por empréstimo uma época, foi Vitória, pro, né? aí Vasco, aí ele saiu pro Wolfsburg, aí ele voltou pro Vasco e depois Corinthians de novo. Só pra... Tá certo. Boa. E ele diz, claro, que aprendeu demais com o Tite, enfim, no Corinthians ele virou outro jogador, né? Porque ele era um jogador, um lateral que ia muito pra frente e que não ligava muito pra... Era ala, né? Não era lateral. Exatamente. Ele não ligava muito pra defesa. E quando ele chegou no Corinthians, ele aprendeu a defender. E aí, tá aí e realmente, quando ele voltou, seleção, ele era bastante criticado por causa disso, né? Ele era muito E esse ofensivo, ano ele né? tá demonstrando muito isso, esse lado defensor dele. Talvez até mais do que ofensivamente. Bom, antes de falar do jogo de hoje contra o Botafogo, tem gente aí no live comentando, mandando salve, perguntas. Cadê aqui? Aqui, o Walter José de Mello pergunta. Não entendi o Jadson não cobrar o pênalti, apesar de ter sido falta fora da área. Eu também não entendi. Eu confesso, quando eu vi o Jô pra bater... Eu achei estranho. achei O normal estranho. seria o Jadson, né? Batedor oficial seria o Jadson. Não sei se foi o Jô que pediu, se foi o Jadson que falou, não tô tão disposto. Eu não sei de onde veio essa alteração. Tanto o Jô quanto o Jadson já perderam pênaltis esse ano, né, pro Corinthians. Que é uma febre no Corinthians. É a nova onda corintiana é perder pênaltis. Né? Desde o ano passado. Desde o ano passado. Assim, é uma moda que não passa. Mas tudo bem, porque como você falou, o pênalti não era válido. A gente ia começar a sofrer com isso dos caras reclamar, pô, fez gol roubado, Pelo menos fizemos gol de forma correta. Bom, já que ele falou desse penal, vamos falar do jogo de hoje contra o Botafogo, né? Itaquera. O que você achou da partida, Fábio? Comece você. Acho que foi uma das partidas que o Corinthians mais dominou esse ano. Assim, foi posse de bola quase de ponta né? a ponta. Eu não vi os números finais, mas deve ter sido tipo 70% posse de bola do Corinthians. Bem alto. Mas assim, o primeiro tempo, do primeiro minuto até uns 25, deu só Corinthians. Aí o Botafogo conseguiu criar, entrar no jogo. Até foi mais agudo nesse momento que o Corinthians criou. Provavelmente a melhor chance de gol do primeiro tempo foi do Botafogo. Mas no finalzinho do primeiro tempo o Corinthians voltou. E no segundo tempo foi só Corinthians. Corinthians até fazer o gol, só deu Corinthians. Grande parte por causa da mudança do Carille. Tirou ali o Gabriel, botou o Marquinhos Gabriel. Agora, se for pegar só aquele ali do comecinho do segundo tempo até os 35 ali... até o Corinthians fazer o gol. Então, deve ter sido uns 85% de posse de bola, porque foi impressionante. Eu não lembro do Botafogo assim. ter passado do meio de campo antes do Corinthians fazer o gol no segundo tempo. Durante um bom tempo ficou naquele terço do campo ali, né? O jogo ficava ali, era defesa contra-ataque. Né? Exatamente, parecia treino. Não, e o que é legal, assim, apesar a gente tá falando do Botafogo, mas era time misto do Botafogo e tal. Mesmo assim, era um time muito arrumado, muito organizado. Então, assim, a gente não tá falando deles faz um bom trabalho. Exatamente. Né? Não dá pra negar isso. Até o Botafogo já tem um bom tempo poder ofensivo, até fazendo uma errata aqui, na semana passada eu fui falar sobre o trabalho do Jair com o Jobson, não era Jobson, era o Sassá. É que eu confundo o nome dos dois. Mas o Botafogo tem um ataque forte há um bom tempo. E hoje o ataque foi nulo, né? O Roger tá jogando bem, parece, pelo Botafogo. E hoje, tudo bem, uma bela atuação da zaga corintiana, mas a gente tá falando de um jogo difícil. Tudo bem, foi um time misto, mas é um jogo difícil com um time mas eu não sei se dá pra pôr na conta da zaga corintiana esse jogo, porque a proposta de jogo do Botafogo foi se fechar. Zaga, eles estavam fazendo... fazer retranca. Não era nem 2 linhas de 4. No começo eu achei que era 2 linhas de 4, mas você via assim, eles tinham 4 atrás, e aí na frente da linha de 4 uma linha de 5. E aí tinha um cara lá na frente. Assim, a proposta foi amarrar o jogo no meio campo. Era segurar ali, por isso que o Corinthians não conseguia entrar. O Camilo tava mais marcando do que criando. Assim, então realmente, acho que o jogo deles foi embolar o meio campo. O ataque foi no primeiro tempo, quando eles não conseguiu entrar tanto na área, foi porque ele ficou naquela sorte de passar a bola e ficar tentando cavar um espaço, mas não tinha espaço pra entrar. Mas, ou alguém faz uma jogada individual, ou alguém entrou, entra...
fazendo facão e aí ali. entrou a sacada do Carille, que ele percebeu Sem assim, dúvida. eu preciso de mais gente ali no meio pra triangular, pra abrir espaço. Aí ele tirou o Gabriel, que não tava precisando, porque tinha só um cara lá e eu tinha uma linha de 4 caras marcando e mais o Gabriel Mas na aí frente. ele puxou o Maicon, né? Ele deve ter puxado o Maicon pra trás, o Maicon né? ficou um pouco mais reforçando, mas o Maicon com muito mais saída, muito mais ousado que o Gabriel. Ele também chegou É, na pra frente, frente o Maicon. também. né? Sim. E colocou o Marquinhos Gabriel lá enfiado entre essas duas linhas ali. E aí começou a Pra abrir quebrar espaço. o passe, né? Aí começou a abrir espaço. Aí vinha tudo. E aí, aos 3 minutos, o Corinthians já tinha feito 3 lances agudos. Mas o Gatito já tinha feito 2, 3 defesas. mas é o que o Marquinhos fora isso, faz, acho que né? teve uma questão Exatamente. não sei se foi o Carille que falou isso no intervalo no vestiário, né? Mas o time começou a fazer jogadas agudas e não ficar girando com a bola em volta. Começou a falar, cara, vamos tentar entrar. Fazer 1-2 rapidinho. Mudou o jeito de jogar, não só o mas- Marquinhos. Ele colocar o Marquinhos Gabriel já traz isso pro time. Não, né? já traz. Porque é mas- mais mas- uma ponta ali Eu que, digo, que dá pra mas triangular. os jogadores também todos comportaram de maneira diferente. Ele deve ter falado, olha, cara, dá volta em volta Então, ali da área não vai resolver. Mas é tudo relacionado, Tá muito porque fechado. dá opção, né? O que acontecia? O Jadson via a bola, pegava, o Jadson tinha 2, o Fagner com 2 em volta, Sim. o Rodriguinho com 2 em volta, e ele tentava cruzar, fazer um negócio mais. Rifava mais. Com o Marquinhos no ali, meio, começou a tinha mais opção aparecer de quebrar de opção. passe. Começou a Aham. aparecer opções, né? Tanto que o Rodriguinho chutava de onde vinha, tá? Ele chutava mal, mas não funcionava. E aí, com o Marquinhos Gabriel entrando lá, ajudou. Só que tava aparecendo aquele jogo que a gente E ia a ficar gente- martelando e não ia conseguir. E a gente tem que dar né? o mérito ali, porque, meu, esse Gatito fechou o gol Nossa, eu também, ia cara. falar Belo isso goleiro, agora, hein, cara. Que Belo goleiro, hein? cara, pelo amor de Catou Deus. muito, catou muito. Acho que o que define bem, eu vou te falar que não é nem o pênalti, que a gente tava até brincando que o Gatito até pulou antes, né? Então o Jô, teoricamente, deu uma batida telegrafada ali. Só que a bola que eu acho que representou pra mim foi aquele sem pulo que o Rodriguinho deu no começo do jogo, do começo do segundo tempo, e ele literalmente pegou. E o segundo chute, né, do Rodriguinho no gol. No gol, teve o primeiro chute do jogo, que foi mais ou menos em cima do Gatito, aí teve um segundo relâmpago, um rebote relâmpago do Ele Rodriguinho, foi buscar, né? que o Gatito se estendeu todo, pegou, espalmou, aí a bola sobrou pro Jô de novo, que pôs pra dentro. Mas aquela segunda defesa, cara, foi assim, se não faz o gol naquele lance, o cara vira estado, assim. Ah, sim. E tem uma coisa que eu acho que eu queria falar, juntando com o que você tá falando do Corinthians bater mal o pênalti. No final do jogo, saída de campo, eles foram entrevistar o Jô ali, inclusive junto com o Pedrinho, e perguntaram, pô, Jô, e aí, como é que foi a história do pênalti? Você acha que você bateu mal ou foi o mérito do goleiro? Ele falou, não, cara, o goleiro tem o mérito, foi na bola, mas eu bati mal e tal. Mas ele falou uma frase complementando isso que isso me deixou bolado. Ele falou, não, porque nos treinos, cara, eu tava batendo bem, mas eu sempre bato naquele canto. Pô, cara, como assim, bicho, você sempre bate naquele canto, bicho? Já tá avisando todo mundo, cacete? Que porra é essa? Né? Falei, cara, bicho, não pode ser que o cara tenha pênalti batendo sempre no mesmo lugar. É suicídio fazer isso. É jogador de pôquer, ele fala, eu sempre faço assim, aí no próximo ele vai bater pro outro lado, né? Espero que isso. seja, porque eu falei que, pô, o cara que tá treinando pênalti. Vamos aguardar a próxima cara que- batida de pênalti Não, eu dele. sei, mas o cara que tá dando treinamento ali, cara, na hora de. Pô, vamos treinar pênalti, cara. Pô, bicho, bate do outro lado agora aí, se vira, bate uma rasteira, bate uma alta. Claro. Tem que treinar tudo quanto é jeito, o cara tem que ter confiança pra escolher na hora onde ele vai bater. No fim das contas, o Jô errou o pênalti, mas acabou fazendo o gol por uma certa insistência, bateu uma vez, teve outra bola. Uma jogada sim. muito bonita Uma jogada- do Pedrinho, né? Bom que Isso. se diga. O Pedrinho Sim. fez uma Aí- infiltração bizarra ali na área, E né? tem que se Foi- falar, o Jô, no jogo inteiro, demonstrou aquilo que ele vem demonstrando o tempo todo, assim, uma qualidade de jogo muito forte, uma presença Sim, muito grande ali, vindo buscar o jogo. É muito mais do tentando que o abrir centroavante espaço ali, né? Do que o cara de área, né? O cara, pô, ele arma o jogo pra caramba. Sim, a gente pegou uma Protege bola depois, a bola pra depois caramba, de fazer é. o gol, ele pegou uma bola, deu um pique ali na direita, que é o tipo de Sim. bola que o zagueiro tira e já sai jogando. E o Jô segurando a bola, tropeçando, correndo mais que o cara, e depois protegendo. Então ele tá realmente muito Já completo. ganhou ali né, uns jogador, 20, 30 segundos sozinho ali. E né? antes do programa a gente brincou do Pedrinho, né? Que o Carille deve ter falado pra ele, ó, entra e vai pro meio dos caras lá. Ele É. foi literalmente, né? Porque ele tentou dar o chapéu e depois ele foi na Ele raça. tentou dar um pra pegar chapéu, a não, bola. ele deu o chapéu. deu Ele chapéu, chapeou 2 caras de uma vez só. Ele deu o chapéu, completou, É. e aí depois ele foi bem no E aí foi meio, na assim, na raça, raça foi- pra buscar a bola. Sensacional, Sim. né? Pro moleque. O Isso zagueirão grandão, molequinho franzino, mas mesmo assim, quem chegou na bola e tocou pra dentro da área, foi Foi o o molequinho Pedrinho, franzino. Não, e mostrando que o trabalho que o Corinthians está fazendo de massa muscular com ele tá dando certo, Sim. né? Ele ganhou Porque acho que peso muscular. Se fosse no início do Massa. ano, talvez ele tentasse chegar e não conseguisse, né?
Talvez já fosse, o zagueirão já chega pra lá e ele voava longe, né? E aí ele se esticou e deu um toquinho pro Jô chutar a primeira vez antes de marcar o gol. Agora eu quero jogar uma pergunta polêmica aqui. Uma pergunta polêmica. Polêmica, pra ver o que bem a cara do Gibson, né? Teve o lance do pênalti, que não foi pênalti, foi falta, mas foi fora da área, foi ali a 15 centímetros da área. A pergunta que fica é, o Arana deveria ter feito o fair play? Falou, não, o juiz foi fora da área. Mas eu não sei se nem ele percebeu, eu não sei se ele viu. Porque eu acho que foi tão perto da linha que eu acho que pra todo mundo ali foi pênalti. Porque ele caiu praticamente dentro da área, né? O Arana acho que seria o último a ter essa consciência. Eu acho que talvez um outro jogador do Corinthians com uma visão melhor poderia fazer isso. Talvez, né? Pudesse eu fazer acho que isso. Foi muito perto, mas o juiz também foi bem convicto, né? Não, ele foi convicto. Na hora ele já apontou, até que o pessoal do Botafogo reclamou muito também. Acho que até o pessoal do Botafogo achou que tinha sido pênalti. Então, só pra continuar provocando causa, eu vou mudar a pergunta. Se ele soubesse que foi fora da área, ele deveria falar? Se ele soubesse, deveria. Eu sou da opinião que sim. Eu também acho que sim. Eu acredito que sim. Porque, cara, eu acho que aquela jogada foi icônica lá com o jogo contra o São Paulo também. Entra nessa mesma questão, né? Mas era um lance diferente. Não, sem dúvida. Eu tô falando, mas, cara, acho que não era um lance de pênalti. Mas acho que nessa hora que você vê se o cara vai jogar limpo ou não vai, né? Tipo. Mas o que eu ia falar, quando eu comecei a falar do Jô lá atrás, era que o Jô agora fez o 6º gol dele no campeonato. E começa a entrar oficialmente numa briga por artilharia do campeonato. O Corinthians completou quantos jogos sem perder agora, Fábio? Foram 25 jogos até o momento sem perder. 25 jogos sem perder no ano, que é um número impressionante, incrível. Eu queria de fazer 33 pontos no Brasileiro disputados, ganhar 29, cara. É muita coisa. Duas derrotas no ano inteiro. Aproveitamento muito alto. Hoje marca, nesse dia, hoje é exatamente o dia que divide o ano, né? Agora temos a mesma quantidade de dias pra frente do que tivemos pra trás desse 2017. Então, só duas derrotas até a metade do ano. É impressionante. Então, mas eu não quero 2 derrotas no resto do ano, não, cara. Vamos manter essa invencibilidade. Ficar só com 2. É o brasileiro invicto da história, bicho. Vou aproveitar só pra fazer um adendo, que a gente tava falando sobre o negócio da artilharia. O Jô tá começando a despontar como um possível artilheiro, coisa que o Corinthians, não, apesar de às vezes ser campeão e tal, não tem, né? Então, o que mostra a excelente temporada do Jô que ele tá fazendo. Tá fazendo uma excelente temporada e eu acho que além dos gols, né? Não além dos gols. Ele não é aquele que só coloca a bola assistência, pra dentro. E a liderança. O Corinthians tem divulgado preleção, momentos de vestiário e tal, ele mostrando uma liderança ele ativo, né? muito grande E as entrevistas que ele tem dado também, sempre muito consciente. A não ser essa que ele falou do que ele bate o pênalti sempre do mesmo lado. Essa tá surreal. Quando ele falou isso, eu falei, e me surpreende, porque você pega, eu lembro do Jô lá atrás, e ele era um garoto muito tímido, não falava direito também quando saía de campo e tal, e ele tá muito versado hoje, falando de forma muito eloquente, falando abertamente dos erros dele, assim, ele tá, é muito bacana, assim, tá... E tem mais gente aí no live comentando, perguntando. O Renan França manda aqui: o Corinthians tem elenco pra ser campeão da Brasileira e Sul-Americana. A gente falou sobre isso semana passada. Tá mostrando que tem, né? Tá mostrando por que enquanto. Tem. Agora, se vai ser ou não. Se vai ser, que assim, a Sul-Americana, o esquema de Copa, ela é muito incerta, né? É aquele dia que às vezes, você não tá. Quarta-feira foi um exemplo, né? O Corinthians não jogou bem, não teve o aproveitamento que tem, por exemplo, no Brasileirão. E voltar com 1-0 contra aqui seria... É muito pesado, às vezes, pra repor, caras iam fazer um muro ali, né? É bem complicado, então eu acho que assim, é muito difícil a gente precisar... Por exemplo, no Brasileiro, a gente consegue falar do andamento que o Corinthians tem, do aproveitamento, e consegue precisar. Consegue ficar, sei lá, entre os 4 primeiros, campeão e tal, dá pra dar um panorama. Agora a Copa é muito incerto, né, cara? É meio... e se considerar esse jogo quarta passada ali, né? A gente só volta a jogar com eles agora 26 de julho. Então a gente vai ter um mês aí de descanso da Sul-Americana, só pensando no brasileiro. E depois começa a entrar uma maratona de jogos também, né? Porque aí vai ter jogo do brasileiro, jogo da Sul-Americana, né? Porque agora tem um mês entre jogo e outro da Sul-Americana. Depois começa a funilar, vai... pauleira. Sim. Com o jogo do brasileiro decisivo no mês. No fim das contas, ainda bem que a gente saiu da Copa do Brasil, cara. Porque ia juntar 3 campeonatos junto e ia dar uma bugada no elenco aí, talvez. A gente fala isso depois, né? Na hora, não achei tão bacana, não. E o Corinthians está a quantos pontos do segundo colocado agora, Fábio? Está a 7 pontos do segundo colocado e está quase com o dobro de pontos do primeiro cara fora do G6. Sim. Então
tá no... Ó, vamos acertar aqui então. O campeonato tá todo muito parelho, exceto pelo Corinthians que tá lá na frente. O Corinthians tá com 29 pontos, o Grêmio 22, Flamengo 20, que são os 9 pontos que você se referiu. E quem vinha perseguindo a gente ali, que era o Grêmio, que a gente semana passada arrancou aquele 1x0 deles. Deu uma lá. caída que eles perderam outro jogo, né? Então, mas é engraçado, não, esse jogo que eles perderam agora de novo, foi de novo com o time, sei lá, reserva, ou totalmente reserva, por causa da Libertadores. Os 2 jogos que eles perderam pontos, né, desse jogo, fora o jogo contra o Corinthians, foi por causa dessa história de poupar o time pra jogar na Libertadores. Mas isso tá tendo um custo pra eles. Isso, Não tô falando que tem nada a ver, tô falando, mas isso tá tendo um custo pro Grêmio, né? Tipo, mas acho que é um belo antes... time, enfim, ninguém discute aqui que o Grêmio tá com um belo que time. antes estava o Corinthians e o Grêmio muito próximos. Sim, ponto ali, né? E os outros pra trás. Cabeça a cabeça. E agora o Grêmio, né, tá mais Deu próximo do outro grupo do que exatamente, do então. O Corinthians acabou se O que eu acho, não mais. com o Grêmio, mas a próxima rodada pode ser favorável pra gente, porque a gente pega a Ponte em casa. Então vamos falar agora desse próximo jogo do Corinthians. Não, porque o Corinthians pega a Ponte em casa, o Palmeiras pega o Cruzeiro fora, o Flamengo tem clássico com o Vasco, então acho que são jogos que podem tirar pontos dessa zona próxima aí do Corinthians, e o Corinthians pode conseguir em casa manter essa média. O Corinthians joga no sábado, né, 7 da noite, contra a Ponte Preta na Arena Corinthians, o que é um fator preponderante pro Corinthians. Apesar de que a gente jogou contra a Ponte no Paulista fora e ganhou de 3, né? Quando jogou em casa foi um empate. Mas eu acho que mais importante do que o jogar em casa é o fato de que o Corinthians vai jogar só no sábado. Exatamente. Vai ter um descanso bom, vai ter um tempo bom. Mas a Ponte descansar. também vai descansar, né? Não, a Ponte vai. A Ponte não tá no jogo. Mas os outros times disputando vão... Tem jogos no meio da semana. Não, mas enfim, não tô preocupado com os outros times, ou nem com a Ponte. Pro Corinthians vai ser bom esse descanso. Claro. E vai ser um descanso meio único, assim, porque depois começa a entrar jogo atrás de jogo, vai ser jogo atrás de jogo até sei lá quando, né? A Ponte... Dá uma olhada aí na classificação dela, Ícaro, mas eu acho que ela tava em 11º. Ela tá nesse bolo aí, Botafogo. Aquele ela tá empatada com Botafogo, né? Fluminense, mas Botafogo. A gente fala, ó, a Ponte tá em 11º com 15 pontos. O Vasco tá em 6º com 16. Tá bem bolado esse A meio, Chape tá em 15º com 13. Então, assim, a Chape que joga amanhã e vai bolar amanhã. Mais ainda. Então, se a Chape ganha amanhã, ela pode parar em 6º lugar. Ela sai de 13º pra 6º. Não, e detalhe que ela joga com o Fluminense que tá no meio desse bolo aí. Então, assim, tá tudo no mesmo patamar esse meio aí. Então é bom ver o Corinthians distante disso, né? Eu vou falar uma coisa. Tem um número que saiu antes desse jogo contra o Botafogo, que ao mesmo tempo dá muito orgulho e me dá uma certa preocupação. Que o Corinthians, ele é o segundo time que menos finaliza no campeonato, que menos faz finalização no campeonato, e é o segundo time que mais faz gol no campeonato. Efetivo. Então ele tem uma eficiência muito grande. Ou uma sorte muito grande. Se essa eficiência cai, e é fácil cair uma eficiência, porque de repente um jogador da frente está cansado, etc. A gente viu no jogo de quarta-feira a eficiência cair, é preocupante. E aí esses números todos começam a degringolar. E aí a gente fala 7 pontos. Cara, a gente falou 2011, né? Quando o Corinthians ficou 11 jogos sem perder, perdeu 2 seguidos. Assim que perdeu o primeiro, perdeu o segundo. Essa diferença pode cair, não é? Nesse ponto do campeonato, é muito cedo falar, nossa, essa distância dá uma Tem muito campeonato ainda pela frente. Tem muito. Dá uma gordurinha pra próxima rodada, no máximo. Eu acho que é uma gordura com relação, por exemplo, a G6, sabe? Eu acho que pela regularidade do Corinthians, pela maneira como tá jogando, acho que assim, é uma desgraça muito grande. Porque concordo, acho que é uma questão assim, 2 jogos aí que você perde, o Grêmio ganha 2 jogos, o Grêmio chega. O Dan Oliveira aqui também fala, tipo, vamos passo a passo, agora ganha da Ponte. Exatamente. Esse é o espírito. E essa é a filosofia do Carille. É isso que eu falei, ele falou, o discurso é jogo dele, a jogo. Exatamente. A gente pensa no próximo jogo. E tem dado muito certo. Cada jogo tá sendo uma decisão. É muito legal isso, que ele fez um planejamento inicial dos primeiros jogos ali, e depois ele falou assim, agora terminou os planejamentos, ele fez estilo Tite. Jogo a jogo. O Tite quebrava em 3 jogos, né? A cada 3 jogos ele estabelecia uma meta para aqueles 3 de aproveitamento. Sim. Aí ele fez isso no começo e no próximo ele já falou, vamos ganhar o próximo. Aí vamos ganhar o próximo. A meta agora é sempre ganhar o próximo. Se empatar, tudo bem, mas vamos ganhar o próximo. Perder nem pensar. E Fábio, você quer falar do futebol feminino dessa semana? Vamos falar, tem que falar, né? Uma semana que teve um raro revés aí das nossas jogadoras, das nossas guerreiras. Bem raro, né? Bem raro. Foi só a segunda derrota, atingiram o número do masculino agora. Segunda derrota no ano para as meninas. Perderam pro Iranduba no Brasileiro, 1-0, depois descontaram 1-0 lá. E agora perderam pro São José, pro São José do Rio Preto, o time de Rio Preto. Por 2-1, começaram na frente com o gol da Gabi Nunes, mas acabaram tomando a virada. O jogo foi em São José. Primeiro jogo da semifinal, né, do Brasileirão.
Então vai ter o segundo jogo que vai ser essa semana, não vai ser no meio de semana, vai ser no domingo ou no sábado. O lado bom é que, como foi 2-1, uma vitória simples já classifica, né? E faz tempo que as meninas fazem pelo menos um gol por jogo. Então, acho que tem uma chance boa aí ainda, jogando em casa. Reverter isso, casa, no caso, é a Arena Barueri. Então vai ter uma boa chance aí, né? O jogo vai ser no domingo, dia 9, às 18 horas em Barueri. Então, quem tiver possibilidade de ir, o jogo é gratuito, vamos lá torcer pro Corinthians, para as meninas do Corinthians também, né? E hoje, enquanto o Corinthians estava jogando, as meninas entraram em campo um pouquinho mais cedo, às 3 horas da tarde, golearam o Taubaté por 7-1 no fechamento da primeira fase do Campeonato Paulista, né? Quem marcou os gols? Foram 2 gols da Geise, um da Amanda Brunner, um da Ana Vitória, um da Yasmin e, para fechar, 2 da Bianca Brasil, que entrou só no segundo tempo aí. No Paulista eles estão poupando um pouco as jogadoras principais aí, que já tá bem colocado e tal. Consideravelmente poupando, foi 7-1, né? A média de gols delas é impressionante. É incrível. Estão fazendo muitos gols. E, bom, agora terminou o Paulista, elas ficaram em primeiro lugar do grupo delas, e isso garante uma classificação para a segunda fase. A segunda fase agora tem 2 grupos de 4 times. No grupo do Corinthians caiu a Ponte Preta Ferroviária com certeza, ficou para definir, provavelmente a Portuguesa vai ser o 4º time desse grupo aí, e aí vai ser também turno e retorno dentro desse grupo para definir os semifinalistas depois. Então vai ser bacana aí pro... Bom, apesar da derrota, as meninas estão bem, né? Estão bem, mas tem esse jogo vital aí, muito importante pro ano delas agora para ir pra final, semana, né? No fim de semana. Então, exatamente. Próximo domingo. E Gibson, aproveite e lembre os nossos espectadores e ouvintes as nossas redes sociais, todas por favor. Redes. Então, por favor. Fora o Facebook, onde a gente está fazendo live agora aqui, tem o SoundCloud, Twitter, o YouTube e o... Instagram? Instagram também, fatinho, né? Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter querem mandar Timão. E o nosso e-mail, Fábio? É irmandadecorintiana@outlook.com. Corintiana também com TH. Corintiana com TH. E acho que é isso, ficamos por aqui. Tá bom pra semana? Vamos torcer agora pra mais invictos, uma semana de descanso aí, sábado né? Que vem. Uma semana de descanso pra ganhar mais 3 pontos. Pelo sábado, menos né? mais 5 dias invictos ficaremos. Beleza. Vai, Valeu, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa semana aí.